de Daniel, livro Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. E o versículo 11, que diz a palavra do Senhor. Então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel, orando e clamando ao seu Deus. Amém? Aqui está uma passagem, amado, quando Daniel habitava em Babilônia. E Daniel é um dos moços que sabe preservar a sua identidade cristã. Daniel foi levantado pelo rei. Entre Daniel, mais 2 com ele, então 3, e foi levantado para administrar nas províncias de Babilônia como governador. E nessa administração que Daniel assumiu um cargo de grande responsabilidade e também de uma grande perseguição, porque a vida de Daniel era diferenciada. A vida de Daniel, como se representava, aonde chegava, com seu caráter, a sua postura, a sua fidelidade com Deus, a sua santidade com o Senhor. Isso incomodava a muitos que não tinham a qualidade de Daniel. Daniel, quando ele foi levantado para produzir na província, através do rei Dario, ele começou a trabalhar. E todos eles, aqueles que estavam ali, que se dizia amigo de Daniel, porque sabemos que o melhor amigo que devemos depositar a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança é em Cristo Jesus. Você pode ter colega, conhecido, mas amigo que possa determinar, derramar, investir nesta amizade como amigo se chama Jesus. Não há outro. E quando Daniel, ao seu fazer dos seus compromissos, eles começaram a ver Daniel produzindo. E na sua administração, daqueles que diziam amigo de Daniel, não produzia. E eles começaram a colocar o olho em Daniel, dizendo: vamos persegui-lo para destruir a sua chamada ou a sua escolha através do rei. Mas eu quero trazer, dizendo nesta noite, que o rei que escolhe, ele sabe como escolhe e como vai investir em quem ele escolhe. Aleluia! E quando eles começaram a perseguir Daniel, eles começaram a entrar na área profissional de Daniel. Perseguir Daniel para achar uma falha em Daniel, de tudo que ele fazia na administração. Tentaram de várias formas e não encontraram. Eles começaram a perseguir de uma forma mais violenta. Se reuniram, criaram um grupo e disseram: não achamos na administração dele, então vamos criar uma grande perseguição sobre a vida espiritual de Daniel. Aí quando começaram a se levantar contra Daniel, ele sabia que Daniel não se dobrava, que Daniel não recuava, que Daniel tinha caráter e postura de um grande cristão perante Deus. E ele sabia que Daniel não se venderia, Daniel não negaria o nome do Senhor. E eles disseram: vamos perseguir agora na área espiritual dele, que agora nós detonamos ele. E era um grupo que se dizia amigo de Daniel. Mas quando eles começaram a perseguir Daniel, antes de perseguir o Daniel,
eles administraram, ou seja, analisaram a forma de Daniel viver como cristão. Eu imagino Daniel passando nas ruas, imagino Daniel passando aonde quer que fosse. A postura de Daniel, o caráter de Daniel, a vida espiritual de Daniel, a luz que havia na vida de Daniel, que aquilo atraía, ou seja, chamava a atenção de muito que não tinha luz. Porque no livro de Salmo 119 e o verso 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Quem está na luz, irmão, há uma grande diferença, porque aonde passa o brilho do Espírito incomoda as trevas. Então tem que haver uma perseguição. E aonde passa um crente cheio do Espírito do Senhor, aonde ele passa o brilho do Espírito, vai brecamanda, vai decaiacé, vai decomianda suriandarabahai. E quando o brilho vai, as trevas vão recuando. E o crente vai passando, louvando e glorificando o nome do Cristo vivo que servimos. Glória a Deus. E eles procuraram o rei, o que se dizia amigo de Daniel. Vamos derrubá-lo. Vamos acabar com a vida dele. Vamos atingir a vida espiritual dele. Isso era uma ação de Satanás. Lá no livro de João, no capítulo 10, do versículo 10, está escrito que o ladrão ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. Você não entendeu? O Senhor veio para dar vida nova. O Senhor veio para mudar a história. A minha história, a sua história. Nada está perdido para o Senhor, aquele que vive e reina. Ele veio para fazer você, na sua vida, ter mudança. Mudanças espirituais. Em toda a área de viver. No sentido, na vida espiritual, na casa, na família, aonde quer que esteja. Alguém tem que ver a diferença. A Bíblia diz que o mundo, quem? O pecador, tem que ver a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Ele sabe o verdadeiro que serve a Cristo. Ele veja quando a mulher sinamita. Eu saí um pouco aqui do texto, mas eu volto. A mulher sinamita começou a observar o profeta Eliseu, quando ele passava nas suas viagens. E ela olhando, observando a vida dele, olhando a qualidade do cristão, ela chama o marido dela e eu imagino ela dizendo: meu bem, vejo que sempre passa por nós. É um santo homem de Deus. Olha o testemunho. E olha que ela já estava observando. Um santo homem de Deus. Por isso que ela combinou com o esposo para fazer um quarto junto ao muro da sua casa. Depois de fazer esse muro próximo à sua casa, a preocupação dela era abençoar o homem de Deus. Era abençoá-lo, porque viu a qualidade de um grande homem de Deus. Aleluia. Acante faço e decai de rébria. Como é bom, irmãos. Eu sei que nós estamos vivendo, ainda vivemos no tabernáculo de carne, que é uma das maiores lutas nossas. Duas lutas. Sabemos declaradamente é Satanás, nosso inimigo. Mas uma das coisas mais que nós temos que andar com ela é a carne. Nosso pastor falou esta semana, na terça-feira. Vai orar, a carne não quer. Mas para isso precisa queimar com jejum e oração. Para que faz. Para queimar as paixões. Mas ele procura o rei, que dizia amigo de Daniel. Procura o rei e faz uma proposta. Meu rei,
Isso era um grupo. Não era um, era um grupo. E disseram a Daniel, ou seja, disseram ao rei, o grupo: meu senhor, meu rei, queremos que o Senhor faça um decreto, que durante 40 dias, nenhum homem da província possa adorar um outro Deus, senão o Senhor. E se aquele que desobedecer a regra, a lei, a proposta, será morto, jogado na fornalha de fogo. Ou seja, na cova dos leões, me perdoe. Na cova dos leões. E o rei fez o decreto, assinou, está aprovado. Não sabia o rei que era o intuito dele era destruir a chamada de Daniel. A perseguição toda era sobre a vida que incomodava a vida de Daniel. Ou seja, na sua vida espiritual. Daniel, volta a dizer, ele não se vendia. Ele não era trocado por nada. Era um moço sincero. Era um moço que gostava de culto. Gostava de oração. E quem gostava de orar era Daniel. Porque a Bíblia diz, o texto diz que Daniel orava 3 vezes o dia. Era como um alimento que comemos de manhã, meio-dia e à noite. Ninguém suporta ficar sem comer o dia. A mesma coisa era a oração de Daniel. Era 3 vezes o dia constante. Isso era constante. Ninguém tirava Daniel do foco da oração. A oração se abre porta fechada, ou seja, é a chave de abrir a porta fechada. A oração. Daniel, na sua vida constante de oração, ele sabia que ele estava perseguindo Daniel. O decreto do rei, que todo aquele que viesse adorar outro Deus, se não fosse o rei, seria jogado na cova dos leões. E um certo dia, e uma certa vez, a certa hora, estava Daniel orando na sua casa. A sua janela estava direcionada a Jerusalém. Eles vieram, se fosse hoje, tirava foto, filmava, né? Mas eles vieram de ponta de pé e viram Daniel dormindo, ou batendo papo à toa, ou não acharam Daniel fofocando, falando da vida alheia, andando da forma que o mundo deseja que ande. Mas eles acharam Daniel orando e clamando ao seu Deus. A oração ainda abre porta fechada. A oração se resolve causa perdida. Eita. Aí eu aconselho os amados irmãos e a mim mesmo. Não devemos parar de orar. Não precisamos parar de orar, não. Ore mais. Precisamos orar mais e não pouco, é muito, irmão. O mundo está a destruição, as guerras, tanta coisa acontecendo, mas precisamos orar para que o Senhor possa mudar a história. E ainda digo mais, que nós aí estamos de pé pela grande misericórdia de Deus. E acharam a Daniel orando e clamando a um Deus vivo e todo-poderoso. E eles saíram até o rei, o grupinho saiu ao rei e foi contar a notícia ao rei. Que tinha achado o moço, um que estava desobedecendo as regras, as leis diabólicas que foi criado para destruir Daniel. E trouxeram Daniel à presença do rei. Mas quando chega à presença do rei, Daniel, o rei quando olha que vê que é Daniel, porque o rei tinha um carisma e o respeito por Daniel. Mas quando ele chega perto de Daniel, ou se Daniel chega perto do rei, ele percebeu. Ou seja, ao arrependimento dentro do rei, dizendo para ele mesmo, o que foi que eu fiz? Mas não podia revogar. É pego, batido e
ponta virada. O rei não podia retirar o que ele assinou. Teria que acontecer. Pode até acontecer. Mas o Deus que te chamou, o Senhor que te escolheu, Ele não te desampara. Ele não te come na casa, não te secosta, não te deixa só. Ei. Ainda que veja as portas fechadas, o Senhor é aquele que abre porta aonde não tem porta. Até onde não tem parede, Ele abre porta, não tem parede, para dar vitória um crente fiel. Diga amém. Foi fraco, dá para melhorar. Diga amém com força, meus irmãos. Aleluia. Jesus é bom. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Daniel chega à presença do rei. Tinha que se acontecer a jogada de Daniel na cova dos leões. Eles colocaram Daniel, não tinha como, na cova dos leões. Colocaram a pedra na cova. Ninguém podia retirar a pedra, a porta da cova. O rei foi para casa. De costume o rei fazia festa à noite, festas e mais festas. Mas naquele dia, o rei não dormiu. Perdeu o sono. Eita, o rei está trabalhando ao teu favor. Por causa de você e por causa do seu, Deus está cuidando de tudo. E quando colocaram Daniel, o rei foi para casa, para o palácio. Eu imagino todo aquele que auxiliava Daniel, ou seja, o rei, perguntou: meu rei, o senhor quer hoje que festa? Como? Não quero festa. Não quer festa, meu rei? Então vai comer. Olha a comida na mesa, meu rei. Eu não quero comer. Ou seja, a preocupação do rei com Daniel era tão grande, porque a calúnia foi tão grande, e ele nem imaginaria que era Daniel. Ou seja, o intuito dos amigos, que diziam amigos de Daniel, os inimigos, não sabia o rei que seria. O propósito era para destruir a vida de Daniel. Pode até ter calma na raça, pode até se levantado para destruir a tua vida, no teu trabalho, na tua escola, na rua que tu anda, deixar a manda, aonde quer que for. Mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele está cuidando de tudo. O segredo é permanência em Cristo vivo, é ver uma vida constante em oração, constante na presença do Deus Altíssimo. Ou seja, não arreda o pé, não retira o pé do lugar, ou seja, da posição. Permaneça na posição de servo, de serva. Mesmo com a sua pouca força, vá com a sua pouca força, porque Deus é contigo. Não se venda, não se troque por nada neste mundo. Os pratos oferecidos neste mundo, não se venda, mas confie no Senhor, naquele que te chamou, naquele que te escolheu. Ele está cuidando da tua vida, da minha vida. É por isso que estamos aqui ainda, irmãos. E pegaram Daniel, está na cova, o rei não dorme, perdeu o sono. O Deus que estava sobre andar, cuidando de Daniel, é o mesmo Deus que cuida de você. É o mesmo Deus que cuida de você, que cuida de nós. E aqui estamos, pela grande misericórdia dele. Daniel passa a noite na cova. Se levanta o rei cedo. Cedo o rei já vem correndo. Ele não dormiu. Preocupado com Daniel. O Senhor está preocupado comigo e com você. Como é que estamos vivendo perante ele. E o intuito do rei, o Senhor, é que nós se voltamos a ele, que na oração constante. Porque Daniel venceu as perseguições? É porque Daniel tinha uma vida de oração constante perante o Senhor. Daniel tinha a sua vida não com mistura do mundo, mas sim com pureza, com sinceridade, com
com santidade perante Deus. Por isso que o rei levanta de manhã cedo e vai para a cova. Eu imagino o rei chamando na cova: Daniel, ô Daniel. Daniel responde da cova: que vive o rei para sempre. O rei sai, ou seja, o Daniel sai, é retirada a pedra. Só que, escute, observe a vida daquele que vive uma vida de oração, uma vida voltada ao Senhor. Todo aquele que perseguir a Daniel, para destruir a vida de Daniel, caluniar Daniel, como caluniaram, ele estava tudo em camarote, assistindo, para saber da cerca da vida de Daniel, que não existiria mais. Mas o Deus que nós servimos, Ele tem cuidado, irmãos. Muitas vezes nós somos ingratos perante o Senhor. Muitas vezes, entre aspas. Somos devedores perante o Senhor. Mas precisamos melhorar. Faça uma análise. Estou falando você, eu, nós, perante Deus. Muitas vezes somos ingratos por não agradecer, pela grandeza, a bondade dele que é tão grande para conosco. Sim ou não, irmãos? Seja sincero. Às vezes nós não somos tão... Não agradecemos as grandezas de Deus na nossa vida, muitas vezes. Passamos desapercebidos às vezes, ocupados com tanta coisa, mas deixamos de se ocupar muito com Deus. Se ocupamos com as coisas próprias nossas e esquecemos de se ocupar a nossa vida perante o Senhor. É mentira, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Se for mentira, você é um mentiroso, irmão Bill. Diga, pode dizer, não tem problema não. Eu lhe perdoo. Mas somos devedor com o Senhor. Somos devedor. E precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Melhorar mais na oração. Melhorar com a nossa vida espiritual perante Deus. Mas eu já oro 4 horas por dia. Amém. Graças a Deus. Mas quem ora meia hora, 20 minutos, e quem não ora nada? É muita oração e muito poder, e pouco, nada de oração e nada de poder. Precisamos mudar. E o Senhor está sempre, muitas vezes nós dobramos o joelho. Amém, Jesus, obrigado. E Jesus está assim, ó. Eu estou de olho em você. Estou sentindo falta das orações de madrugada. Estou sentindo a falta do momento que você chorava, passava hora, gemia na minha presença. O rei manda retirar a pedra, todo que estava lá de camarote, para assistir a notícia que Daniel não existiria mais. Os leões estavam famintos. Na lógica humana, aos olhos humanos, Daniel não sairia dali nem os ossos. Mas de cobre, mas o Senhor, que se responsabiliza pela vida daquele que Ele escolhe e capacita, e cuida, e livra através das orações. As orações é a chave que abre porta fechada. Eu disse que as orações é a chave que a oração é a chave que abre a porta fechada. As orações de Daniel não foi em vão. Se Daniel não ora, talvez Daniel não sairia vivo dali. Mas as orações de Daniel mudou o quadro dele. Para os amigos, inimigos, estava morto. Mas para o seu estava vivinho. E o rei chama pelo nome de Daniel. Daniel grita de dentro da cova: que o rei viva para sempre. E retira a pedra, e Daniel sai, sem nenhum arranhão dos leões. O rei, naquela hora, ele se voltou. Ele disse: todos têm que adorar o Deus de Daniel. Através de um homem, o rei mudou a rotina de vida daquele lugar. E todos que se
caluniaram Daniel, venderam, ou seja, Daniel, e queria ver a destruição de Daniel, foram todos jogados na cova dos leões. O quê? Jogado na cova. Eles foram jogados dentro da cova. Agora foi. Todos que perseguiram Daniel, até as coitadas das esposas foi, os filhos foi. E diz o texto que Daniel, quando eles eram jogados dentro da cova, antes do corpo cair no solo da terra, os leões já tragavam no ar. Eu quero dizer para você, o leão da tribo de Judá, é ele que tem cuidado de você. É ele que tem decama súbria. Você lembra? Você lembra dos livramentos, qual ele tem cuidado de você? E há muito nem percebemos o livramento. Mas o Senhor tem estendido as mãos dele para guardar a sua noiva, a sua igreja comprada, maculada, com preço de sangue. Ele sabe como cuidar. Que Deus, o Senhor, permaneça vos abençoando e vamos caminhando com Cristo. Diga amém.